Fala, família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, direto aqui de Paracambi, Rio de Janeiro, cidade de Paracambi, Rio de Janeiro, região sul do Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, o segundo vídeo de hoje aí dessa quarta-feira, do dia 12 de novembro, falando para todos os vascaínos aí, norte e sul desse Brasil. Pessoal, abrindo esse vídeo hoje aqui, eu não ia fazer mais vídeo hoje, porque eu subi um vídeo aí meio tarde, né? Um pouquinho mais cedo. Só que eu quero falar de um assunto aqui, dessa polêmica toda que tá acontecendo aí com Leila Pereira, com o Urubu, com a Libra, né? Com a Liga, onde eles estão agora. Primeiramente, quero dar uma notícia aqui, rapidinho, sobre o Vasco da Gama e o Maracanã. Tá? O Vasco ele tinha 8 jogos em acordo com a dupla, dos irmãos siameses lá, né, com a dupla Fla-Flu. O Vasco ele tinha um acordo junto com Flamengo e Fluminense para botar 8 jogos no Maracanã entre esse ano de 2025 e o ano que vem de 2026. Seriam 4 jogos em cada ano, excluindo, claro, os clássicos contra eles mesmos, né? O Vasco ele não exerceu esse direito dos 4 jogos no ano de 2025. Porém, o acordo diz que ele não é cumulativo, ou seja, ano que vem o Vasco continua tendo 4 jogos ainda de direito para jogar no Maracanã. O Vasco pretende conversar com eles novamente para fazer um novo acordo, porque São Januário vai entrar em reforma, para ver se o Vasco de repente faz mais jogos no Maracanã para o ano que vem e tentar reformular esse acordo aí. O Carlos Amodeu, o CEO do Vasco da Gama, ele alegou de não exercer esse direito dos 4 jogos no Maracanã por motivos estratégicos, né? Por vários fatores aí, de fatores esportivos, de calendário, ou seja, o Vasco não quis abrir mão de jogar em São Januário, né? Pelo fator esportivo, de repente, pelo Vasco ser mais forte em São Januário e o Maracanã ser praticamente, né, um campo neutro. Agora, fala aí do imbróglio que está vendo aí entre a Libra, entre o Urubu e o Palmeiras e os outros times aí da Libra. Trazendo esse papo agora para vocês, eu fiquei sabendo disso ontem à noite, através do canal do Vascaíno do Cerrado. Eu não ia fazer mais vídeo ontem de noite, resolvi não fazer, nem fiz corte sobre isso. Falar nisso, agradecer mais uma vez aqui o Vascaíno do Cerrado, mais uma vez ele na live lá que ele fez hoje na hora do almoço. Participei lá da live, assim, participei, né, como espectador, e ele pediu novamente para o pessoal seguir o meu canal e tudo. Agradeço, Cerrado, de coração. Muito obrigado pela força que você está me dando aí. Eu não poderia esperar outra coisa de você. Mas, enfim, a justiça liberou os 80 milhões aí que o Flamengo entrou aí para reter, para não deixar ir para os clubes pertencentes à Libra, né? E a desembargadora aí derrubou a liminar e liberou aí 80 milhões, parece que ainda ficou 15 milhões retidos. Porém, esses 80 milhões foi liberado, o Flamengo perdeu essa ação, né? Ele pode recorrer ainda. O que eu quero falar sobre isso, gente? Assim, a desembargadora alegou que o Flamengo sabia de todo o acordo e de tudo que a televisão ofereceu, no que foi acordado e tudo. Tem o respaldo ali da TV Globo, que é quem está pagando os direitos autorais, os direitos de transmissão, né, da Libra. E o Flamengo sabia de tudo e naquela época, que era outro presidente, não era o BAP agora, ele sabia de todo o acordo, então não tem o que falar e não tem o que contestar. O que eu quero dizer, pessoal? O BAP, ele veio agora como presidente do Flamengo, mais uma vez eu vou repetir aqui, ele era presidente da Sky, da televisão, da TV por assinatura Sky, que ela dominou o ramo de TV por assinatura, né, porque as outras ficaram arcaicas
A Sky em qualquer lugar você pode ter, por ela ser via satélite. Diferente das outras, a NET era subterrânea, aí tu tem Oi TV, Claro TV, mas não tem o mesmo tipo de programação que a Sky tem, né? E eles dominaram, né, totalmente aí o ramo de TV por assinatura. E eu vou falar uma coisa para você. Esse BAP, ele é tão arrogante, que ele vai conseguir destruir tudo que os eu não tô querendo aqui falar do rival, tá, gente? Eu tô querendo falar porque é uma prepotência tão grande de um ser humano, de uma pessoa. Eu, se eu fosse o torcedor do Urubu, eu ficaria muito preocupado, porque esse cara ele vai chegar ao ponto de deixar o Urubu isolado de todo mundo. E mais uma vez eu digo, eles sozinhos eles não são nada, eles não são ninguém, eles estão achando que eles são alguma coisa sozinhos, eles não são nada. E ele vai destruir tudo que o Eduardo Bandeira de Mello fez, o que o Landim fez, o que eles começaram lá atrás. Ele vai conseguir destruir tudo com essa prepotência deles, tá? Eu quero contar uma história aqui para vocês rapidinho. Eu fiquei de trazer essa história aqui. Eu quero explicar para vocês como é que isso, como é que essa questão, como é que essa história da Copa União de 87, que tem essa discussão aí, que se o Flamengo foi campeão brasileiro, se não foi, se a CBF reconhece ou se não reconhece, e o Clube dos 13, tá? Então, em 87, e também esse fator aí, deixa eu ver quanto tempo tem. Vou contar aqui rapidinho para o vídeo não demorar muito tempo. Esse fator aí de direito de transmissão, de direito de TV. O diretor do Flamengo hoje, que cuida da parte de marketing, é o Roberto Campos Pinto. Antes ele era diretor da Rede Globo, que tratava justamente ali daquela parte ali esportiva, daquela parte ali de transmissão das competições, de Copa do Mundo, de não sei o quê. E o nome dele teve envolvido ali perto da Copa do Mundo ali que foi realizada no Brasil em 2014, ou um pouco antes disso, em escândalos ali de propinas à CBF, para a CBF sempre recomendar a Globo para ter os direitos aí das Copas do Mundo aí, principalmente, se eu não me engano, de 2006 e de 2010. Tá? Esse Roberto Campos Pinto, ele era diretor na Globo e agora ele trabalha na diretoria do Flamengo, ali na parte, não sei se é na parte de marketing, mas ele continua exercendo a mesma função, negociar direitos de transmissão, esse tipo de coisa. Em 87, os clubes fundaram uma liga, digamos assim, entre aspas, chamado Clube dos 13, para os mais jovens que não conhecem a história. Chamado Clube dos 13. Se eu não me engano, não sei se foi Sport ou Bahia, foi o último a aparecer, sendo o 13º clube. Por isso que se chamou Clube dos 13. O Clube dos 13 consistia no quê? A CBF disse que ela não tinha como fazer o Campeonato Brasileiro, que ela não tinha como realizar o Brasileiro. Então teve o módulo verde e o módulo amarelo, que todo mundo erroneamente fala que o módulo amarelo era a segunda divisão, era a Série B. Não era. O módulo amarelo não era a Série B. Tanto é que o Ameriquinha aqui do Rio, ele foi o quarto colocado no Brasileirão de 86 e ele entrou no módulo amarelo em 87. Então não era Série B. O módulo amarelo não era Série B. A diferença é que o módulo verde era dos clubes dos 13, era formado pelo clube dos 13, e o módulo amarelo era uma competição da CBF, que a CBF, paralelamente, realizou uma competição dela própria, chamado módulo amarelo, além do módulo azul e do módulo branco, que eram clubes da região sul e sudeste, que era o módulo azul, e clubes norte e nordeste, que era o módulo branco, que o campeão de cada região ia para a Série B do ano seguinte. Ok. Com tudo isso, realizaram a competição com a ajuda de alguns patrocinadores, como a Coca-Cola, que patrocinou os clubes todos, menos o Flamengo, né, que ele tinha a Petrobras ali, a tiracolo. Então, a Coca-Cola patrocinou, o Açúcar União patrocinou, além da Rede Globo, que transmitiu a competição.
que aconteceu? O Flamengo foi campeão da Copa União de 87. Só que a CBF, para ratificar o Flamengo como campeão brasileiro, ordenou que o Flamengo disputasse contra o Sport do módulo amarelo para decidir quem era o campeão brasileiro de fato. E para disputar o segundo e o terceiro lugar, que era o Inter, que era o vice-campeão da Copa União, com o Guarani de Campinas. Os dois se recusaram. A CBF não ratificou o Flamengo como campeão brasileiro. Foram na justiça comum e tudo, não sei o que, o Sport recorreu, o Sport ganhou e foi reconhecido como campeão brasileiro daquela época por WO. Os anos se passaram, o Clube dos 13 continuou, e o detalhe, o Clube dos 13 ele era responsável por fazer ali a ponte, né, entre os clubes e as redes de TV para fazer ali os direitos de transmissão, né, a Globo, sempre favorita, sempre ganhava, e a concorrência também era muito desleal, que qualquer emissora que entrasse na concorrência com a Globo, os direitos de transmissão, se a concorrência empatasse com ela na oferta, a Globo levava. Só em empatar, a Globo levava. Né? O que aconteceu? O Brasil ele foi escolhido como país sede da Copa do Mundo de 2014. Isso já tinha acontecido lá para 2010 ou 2011. Em 2011, o Fábio Koff, então presidente do Clube dos 13, ele resolveu fazer uma concorrência mais leal. Entraram na concorrência a Rede Record e a Rede TV, além da Rede Globo. A Rede Record apresentou uma oferta muito mais vantajosa. A Rede TV vinha por fora. Então o Fábio Koff ele resolveu aceitar a proposta da Rede Record e tiraria o direito de transmissão da Globo já de anos já que a Globo exercia o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu? A Globo pressionando a CBF a tomar uma atitude, a tomar uma decisão, que era o Ricardo Teixeira na época, e como a CBF sempre teve rabo preso com a Globo por vários escândalos, por várias coisas que acontecia, tu imagina o tamanho de sujeira que tem ali dentro da CBF, já de anos, já desde o Ricardo Teixeira para cá. Então a Globo pressionou a CBF a quebrar o Clube dos 13. O que o Ricardo Teixeira fez? Para cada clube ele ofereceu alguma coisa. O primeiro foi o Corinthians. O Corinthians foi oferecido o direito de sediar a Copa do Mundo, de fazer a abertura, de ganhar um estádio em Itaquera, como ele ganhou, para fazer o jogo de abertura da Copa do Mundo. Além de tudo, foram campeões brasileiros em 2011. Quem vai lembrar que o Vasco foi roubado o campeonato todinho, ficou Vasco e Corinthians disputando cabeça a cabeça, e o Vasco roubado quase a todo jogo, e o Corinthians acabou se sagrando campeão, diferença acho que de 2 pontos naquele ano. O Vasco já tinha sido campeão da Copa do Brasil, ia ser campeão brasileiro, mas roubaram tanto o Vasco que o Corinthians acabou levando o título. Então assim, com certeza isso estava no meio. E também eles ganharam um estádio em Itaquera para poder fazer a abertura da Copa do Mundo. O estádio que ia ser escolhido, curiosamente, era o Morumbi. E de uma hora para outra, a CBF começou a achar um monte de defeito no Morumbi, dizendo que tinha um monte de ponto cego, que não tinha como viabilizar, que não tinha como melhorar e tudo, não sei o que. Eles iam reformar o Morumbi para a Copa. Mas eles desistiram e resolveram fazer o estádio do zero em Itaquera e deixar esse estádio para o Corinthians. O Corinthians foi o primeiro da fila a romper com o Clube dos 13. Em seguida veio o Flamengo com a garantia de a ratificação do Campeonato Brasileiro de 87 pela CBF. A CBF prometeu de reconhecer o Campeonato Brasileiro de 87, coisa que ela não reconhecia. Só que não adiantou nada, porque a justiça pegou e derrubou o veredito da CBF. A justiça foi lá e determinou que o Sport continuasse sendo campeão
o legítimo campeão brasileiro de 87. O Flamengo rompeu também com o Clube dos 13. Os outros clubes, Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro, Palmeiras, Santos, foram unificados competições nacionais da década de 60 e de 70, como o Roberto Gomes Pedrosa e a Taça de Ouro, se eu não me engano, não sei se era Taça de Ouro, Taça de Prata, alguma coisa assim. Copa Ouro, sendo que essa Copa Ouro e o Roberto Gomes Pedrosa, chamado de Robertão, eles chegaram a acontecer simultaneamente. Então tem clubes ali que foram campeões dos dois torneios e foi tido como bicampeão brasileiro. Ou seja, eles unificaram o Campeonato Brasileiro, que começou em 74, que o Vasco foi o primeiro campeão do Campeonato Brasileiro em 74. Eles unificaram, em 74 não, minto, em 71 o Vasco foi o primeiro carioca campeão brasileiro em 74. Ele começou em 71, acho que o primeiro campeão foi o Galo, foi o Atlético Mineiro. Eles unificaram o Roberto Gomes Pedrosa mais a taça de prata ou a taça de ouro, agora eu não me lembro do nome, vou ficar devendo para vocês. Unificaram, então assim, Fluminense que tinha 3 títulos passou a ter 4, o Santos que tinha 2 títulos passou a ter 4, o Palmeiras que tinha 4 títulos na época passou a ter 8, então eles fizeram uma miscelânea. Ou seja, o que aconteceu depois? Todos os clubes, com o arrego da CBF, em várias coisas que a CBF assim, fez com um, fez com outro, reconheceu o título de um aqui, reconheceu o título de outro ali, deu estádio para o Corinthians, todos eles quebraram com o Clube dos 13 e cada clube passou a negociar independente com as emissoras de televisão. A Rede Record, vendo que tudo isso ia melar mesmo, entendeu? Que ela não ia. A Rede Record ela ganhou a concorrência, porém, ela não ia conseguir transmitir porcaria nenhuma, porque o Clube dos 13 é que negociável. Uma vez que um Clube dos 13 quebrado, ela percebeu que não tinha que ia melar o negócio, que se tratava ali de uma sacanagem que estava fazendo. A Rede Record pegou e tirou o time dela de campo. Aí ficou para a Rede TV. A Rede TV ganhou a licitação. Porém, a Rede TV ganhou a licitação, mas não transmitiu nada, pois os clubes romperam com o Clube dos 13, né? E eles começaram a negociar independente com a Rede Globo. Acabou que todo mundo foi para a Rede Globo, com exceção, se eu não me engano, do Atlético Paranaense. E teve mais um clube aí de São Paulo também, que eu não me lembro, não sei se foi São Paulo, eu não me lembro qual foi o time. Mas eu sei que o Atlético Paranaense que negociou por fora e não fechou com a Rede Globo, foi um dos clubes. Depois disso, o Flamengo teve os emblogues com a própria Rede Globo também, no Campeonato Carioca, começou a bater de frente com ela e tudo, uma história, mas isso aí já é outra história, entendeu? Que eu vou contar outro dia. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? Tudo que aconteceu lá atrás, negócio de Copa União, o que aconteceu depois também, é tudo uma sujeirada do caramba, e o Flamengo sempre no meio, o Corinthians sempre no meio, outros times também participando, sempre no meio. E hoje em dia, o Flamengo ele é o que é hoje aí, essa arrogância, essa prepotência toda, porque anos atrás deixaram ele criar asa, sempre passar a mão na cabeça dele, sempre passar a mão por cima. Ele sempre fez o que quis, ele sempre, como é que eu vou dizer, influenciou todo mundo. Então hoje a gente está tendo que passar por isso. Hoje eles se acham ali onipotentes no futebol, eles acham que o futebol sem eles não existe. Só que essa arrogância deles, eu tenho certeza que vai sucumbir o Flamengo. Tudo que ele conseguiu chegar, né, no tal patamar que eles dizem que chegaram, vai começar a entrar em ruínas se eles começarem
com essa arrogância. Então eles sempre foram assim. Eles sempre foram dessa forma, eles sempre tiveram privilégios, eles sempre encabeçaram as coisas. Eu não sei o porquê que o Vasco, na época, rompeu com o Clube dos 13, também foi atrás também, porque o Vasco tinha, se eu não me engano, era o Roberto Dinamite, que era o presidente. O Roberto Dinamite entrou numa de ficar com boa política com o rival, coisa que se fosse o Eurico não faria. Né? Então, assim, eu estou contando essa história para vocês terem a noção do que é o futebol, do que é o Flamengo no futebol e do que sempre aconteceu. Mas vai chegar um dia que o tombo deles vai ser grande. A Leila Pereira bate de frente o tempo todo e não é à toa. Eles estão encontrando aí um rival muito forte. E toda essa preocupação que o Flamengo está tendo com a recuperação judicial do Vasco tem um porém. Não é à toa. Esse murmurinho que está tendo aí de Leila Pereira querer comprar o Vasco, de Leila Pereira ter interesse na SAF do Vasco, está deixando eles aí sem dormir. Está tirando o sono deles literalmente. Eu vou botar um vídeo no final do flamenguista aí numa entrevista aí com o Luiz Penido da Rádio Tupi. Eu não sei quem é esse flamenguista. Vocês veem o que ele vai falar na entrevista, o medo que eles estão. Porque você imagina, o Vasco numa recuperação judicial, com as contas dele sanadas, com as dívidas dele todas sanadas, vem uma Leila Pereira da vida, compra a SAF do Vasco. Eu não acredito muito nisso não, vou ser sincero para vocês, mas você imagina se acontece. Imagina como é que eles vão ficar. Por quê? Porque antes, até 2, 3 anos atrás, eles eram os onipotentes. Eles estavam ali. De repente veio o Palmeiras. Aí outro ano atrás veio o Atlético Mineiro. Outro ano atrás veio o Fluminense. Outro ano atrás veio o Botafogo. Tudo bem, o Fluminense foi 1 ano e caiu. O Botafogo foi 1 ano, mas não interessa. Mas foi ali e incomodou. Então eles não querem perder a majestade, eles não querem perder a supremacia. Eles acham que só eles é que tem que estar lá por cima, ganhando tudo, sendo os fodásticos ali do Brasil e da América do Sul. E eles não querem perder a majestade. Então, assim, é uma história aí de futebol para vocês, tá? Porque de história eu conheço um pouco, tá? Pela idade que eu tenho, eu conheço um pouquinho de história de futebol. E para os mais jovens também saberem, né, das coisas que aconteciam lá atrás e que acontecem até os dias de hoje. Fique com Deus, saudações vascaína, compartilha, segue o canal e dá seu joinha aí também, que é muito importante aí para o canal ficar de pé, tá? Fui, saudações vascaínas, Vitória Vascão. A Leila, ela já faz muito o que fazia o Eurico, né? Dela ficar puxando essa rivalidade com o Flamengo. Ela fica puxando essa rivalidade com o Flamengo, fica... Mas, pô, imagina se ela comprar o Vasco, cara. Vai ser o Eurico de saia. Assim, vai ser... Eu acho que vai acabar rolando, não vai? Dela comprar o Vasco? Claro que vai, pô. Tá com toda a pinta. Já botou uma grana? Botou 80 milhões. Penido, ninguém bota 80 milhões em nada por nada. Ninguém bota. Você acha que a Leila no Vasco vai incomodar o Flamengo? Pode rivalizar? Eu acho que... É porque, assim, eu acho que o Vasco, ele tem... quem sou eu pra falar de Vasco, assim, eu não entendo muito bem do que acontece lá. Mas, vendo de fora, eu acho que o grande problema do Vasco é que há muita gente querendo mandar. E aí, a partir do momento que você tem um dono, a Leila é a dona, a decisão é dela. E ela tem uma personalidade do seguinte: quem manda aqui sou eu, então quem decide aqui sou eu, e ponto, acabou. Ah, vamos gritar, vamos xingar, fica à vontade, pode gritar, pode xingar, pode fazer o que vocês quiserem. Quem manda sou eu, quem vai tomar a decisão sou eu, tá tudo certo. Então eu acho que se ela for pro Vasco, com a torcida do Vasco engajada do jeito que é, com toda questão assim de tamanho do Vasco, independente de qualquer zoação, o Vasco é um time grande. O Vasco é muito grande. Então, e aí eu acho que se ela organizar o Vasco, ela vai conseguir